Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir uma carreira notável na área de tecnologia. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Laura, eu tenho 6 anos de carreira já. Comecei com PHP, no meio do caminho esbarrei em Ruby, me ofereceram a oportunidade de trocar de linguagem. E eu falei, tipo, nossa, bora, vamos lá. No começo eu falei, não, eu amo PHP, vou sempre continuar com ele. E aí depois eu olhei e falei, tipo, Ruby é bem melhor, opa! E aí comecei a amar muito mais ele. Atualmente eu sou desenvolvedora lá na EasyB2B, eu sou desenvolvedora plena. E para quebrar um pouco mais o gelo, que mais sobre a Laura, tirando essa parte mais profissional, eu sou mãe de pet, então eu sou mãe do Rai e do Coach, que são meu cachorrinho e meu gatinho, e também eu amo fazer cosplay, todo ano eu faço cosplay desde 2009, e atualmente eu consigo arrastar meu marido para fazer os cosplays junto comigo, então eu consigo fazer essa proeza maravilhosa da Peach e do Bowser, que foi o nosso do ano passado da Comic Con. Já dando um alerta, a gente vai ter muitos GIFs nessa apresentação. Gosto muito de GIFs, memes e coisas do tipo, para tentar deixar a palestra um pouquinho mais leve. E também, falando em spoiler, estão aqui todos os 6 pontos que a gente vai contar hoje. Então, a gente vai falar sobre investimento, estudos, escolhas, persistência, algumas coisinhas sobre LinkedIn e uma dicasinha bônus para todo mundo. Bom, começando, a gente vai começar pela parte do investimento. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando o que é investir. Investir é toda vez que você pega alguma coisa e dá em troca de esperar algo de volta. Então, por exemplo, se eu vou ao mercado, estou comprando alguma comida porque eu estou investindo, por exemplo, na minha janta que eu vou fazer uma pizza mais tarde, alguma coisa do tipo. Se eu faço investimento de dinheiro, eu estou esperando uma rentabilidade, conseguir um pouco mais de dinheiro ou algo assim. E as pessoas podem se perguntar, tipo, beleza, eu posso investir dinheiro, eu posso investir tempo, mas e a minha carreira? Ela é um investimento de fato? E sim, a sua carreira é um dos maiores investimentos que você pode fazer. O outro investimento, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, é na parte do estudo, mas é sempre bom você estar investindo em si mesmo. Mas por que eu deveria investir em mim mesma? Bom, primeiro porque você mesmo é o seu maior bem que você vai ter na sua vida. Então, investir na sua carreira vai te trazer uma sensação mais de felicidade, de bem-estar. Querendo ou não, você vai trabalhar numa mesma coisa durante 8 horas do seu dia, no mínimo, 5 dias por semana. Então, são 40 horas que você vai estar ali na frente do computador fazendo alguma coisa. E se você não gosta daquilo que você está fazendo, talvez você esteja fazendo errado, ou então talvez você tenha que investir um pouco mais em você para conseguir tornar aquilo um pouco mais fácil. E também para ter sucesso. Nem que seja para ser, tipo, no Natal a tia virar e falar: Nossa, meu sobrinho, minha sobrinha, maravilhoso, super entende isso daqui, super é bom no que faz, sabe? Mesmo que ela não entenda nada, que não entenda o que é de fato um garoto de programa, mas que ela fale para as pessoas que, tipo, nossa, ele manja super bem mexer em computador, que é exatamente o que a minha mãe fala. Bom, e depois disso a gente tem que começar a escolher o nosso mercado. Aqui já estou falando um pouco mais focado para o pessoal que for de fato seguir para a área de desenvolvimento, que mais para frente eu vou falar que dá para não seguir só para essa área. Então, para começar, a gente tem que escolher qual é a linguagem que você vai querer trabalhar, e não necessariamente você tenha que ficar só em uma linguagem. Então, às vezes, você pode começar, como era o meu exemplo, vendo na faculdade Java, e eu não gostava, porque eu achava aquilo meio maçante, era muita variável que eu tinha que declarar, tipo de variável, era muita coisa para fazer um código bem pequenininho, e aí eu fiquei tipo, nossa, acho que não é para mim. E eu tinha uma outra matéria que era o PHP, e aí eu fiquei tipo, PHP é muito mais a minha cara do que isso. Então, escolher de fato uma linguagem que você goste, que você se sinta bem conseguindo aprender ela e conseguindo usar ela no seu dia a dia. Escolher o tipo de profissional que você quer se tornar, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas você pode ir para uma área acadêmica, você pode querer virar líder, você pode ser simplesmente um desenvolvedor, e é isso aí, eu quero continuar nisso, quero ser bom naquilo que eu faço. Escolher uma boa empresa. Essa parte eu sei que está sendo um pouquinho difícil, porque o mercado de trabalho está um pouco complicado depois de toda essa onda de layoff que a gente teve há pouco tempo atrás, e muitas pessoas foram demitidas, infelizmente. Mas quando você tiver a oportunidade de escolher uma boa empresa para você poder ficar nela, escolha de verdade estar em um lugar que seja sustentável, que seja bom de você estar ali, que você se sinta
confortável, confiante, que tá tudo bem de você entrar ali todo dia e não, tipo, eu vou trabalhar aqui porque eu vou ganhar muito dinheiro e a minha vida vai começar a ficar ruim, sabe? Tipo, ter um burnout, alguma coisa do tipo. Então, é sempre muito bom você escolher uma empresa boa para você trabalhar, porque, de novo, é um investimento na sua carreira também, porque se é uma boa empresa, você vai conseguir ficar lá por um bom tempo e com isso você vai ter mais experiência ali, conseguir desenvolver um pouco mais as coisas, porque querendo ou não, também a proximidade com os colegas de trabalho acabam te dando um pouco mais ali uma flexibilidade de você perguntar para eles alguma coisa, de você conseguir tirar uma dúvida. Às vezes, quando você tá mal, conversar com a pessoa. Então, isso aqui é muito, muito importante mesmo. E uma outra coisa para você saber o seu lugar, e isso eu digo mais na hora de você conseguir mandar vagas, currículo. Então, sei lá, eu vou tentar me inscrever para essa vaga aqui, que eu sei que é dev sênior, mas eu tô, tipo, saindo da faculdade agora e essa vai ser minha primeira experiência, sabe? Então, entender que realmente tudo tem o seu tempo e que você vai conseguir chegar ali em algum determinado momento, mas que talvez agora não seja o melhor momento para você fazer isso. E de novo, tá tudo bem, você não tá ainda no tempo de fazer aquilo ali. Você pode acreditar no que você quiser, alguma entidade divina, no universo, alguma coisa do tipo, mas eu acho que sempre que for para ser seu, ele vai ser seu em algum momento e só no momento que você estiver de fato preparado para poder fazer isso. E como que você se prepara para conseguir isso? Basicamente, estudando. Meu pai sempre falou para mim que não importa o que tirem de você na sua vida, mas o conhecimento é uma coisa que você sempre vai levar, não importa o que aconteça. Então, podem tirar todos os seus bens, podem tirar absolutamente tudo que você tem, mas as coisas que você aprendeu sempre vão continuar com você, e eu sinto como se nós fôssemos umas esponjinhas, que sempre a gente está conseguindo absorver cada vez mais coisa. Às vezes a gente se sente como se tivesse, tipo, completamente cheio, mas aí você espera um pouco, deixa esvaziar um pouquinho e começa de novo, porque nunca é demais. E não importa qual que seja a área que você queira seguir, nem que você saia de tecnologia, sempre estudar é muito importante. Mas estando aqui dentro, a tecnologia, ela muda todo dia. Então, há, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente quase não falava sobre inteligência artificial ou coisas do tipo. Hoje em dia é o boom do momento, todo mundo quer entender, todo mundo quer aprender. Só que as pessoas não sabem que, por exemplo, isso tá vindo desde lá de trás. Por exemplo, eu fui numa palestra do Google que o pessoal estava falando que o Google Tradutor ele usa inteligência artificial já há 17 anos. Só que as pessoas quase não sabiam disso. Então, eles foram implementando o motor, adicionando as coisas, para ir melhorando a tradução e virar o Google Tradutor que a gente conhece hoje. Então, basicamente, sempre continuar estudando, nunca parar. E como que eu posso tentar estudar, me ajudar, alguma coisa do tipo? Quando eu fiz a palestra em 2021, eu falava sobre o Stack Overflow e o GitHub. Hoje em dia, eu falo que o ChatGPT ou qualquer outra coisa desse tipo vai ser o seu maior aliado, porque eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas existe a forma de você se comunicar, aprender alguma coisa sendo um patinho. Então, pensa que tem um patinho na sua frente, você está conversando ali com aquele patinho, tentando explicar o seu problema, e às vezes, só de você explicar aquilo, você já fala, tipo, já sei o que eu posso fazer para resolver. Obrigada. E era isso, sabe? Às vezes você só precisa escrever o problema para alguma coisa, alguém, para conseguir, de fato, você conseguir corrigir ele. Então, o chat GPT às vezes pode ser esse seu patinho. Você pode trazer algum problema, tipo, olha, não estou conseguindo resolver tal coisa, como que eu posso fazer? E aí ele vai trazer alguns insights para você de coisas que você pode fazer, coisas que você pode aprofundar depois, entender um pouco melhor, mas ele vai conseguir te dar um norte. E aí você pode estar se perguntando, beleza, estou estudando já, mas o que mais que eu posso fazer, o que mais eu posso estudar? Algumas dicas que eu ia dar é estuda inglês, porque a gente usa o inglês tanto na programação quanto também nome de variável, método, teste, documentação. Basicamente tudo a gente usa em inglês. São raras as exceções que a gente vai usar em português ou em alguma outra linguagem. Normalmente é tudo em inglês, até porque se a empresa precisa internacionalizar o produto, alguma coisa do tipo, ela vai conseguir justamente por o código já estar nessa uniformidade.
Você pode focar também em alguma coisa no seu objetivo. Então, por exemplo, meu plano de carreira, eu quero me tornar sênior. O que que eu preciso entender? O que que eu preciso estudar? Como evoluir para me tornar sênior? Então, ter esses pequenos pontinhos de ir entendendo, tipo, e focando um pouco mais, tipo, hoje eu vou focar nessa parte aqui e vou aprender um pouco melhor. E aí, quando eu já estiver, tipo, manjando muito disso daqui, aí eu vou para uma próxima. Você também pode pegar e tentar trazer algum hobby para a tecnologia também. Ou só estudar para algum hobby. Mas é sempre legal, vamos supor, eu gosto muito de jogo e eu quero adicionar inteligência artificial nisso. Então, quais próximos jogos eu posso escolher? Sei lá, colocar tipo, eu gosto de jogo de terror, eu gosto de jogo de tiro, eu gosto no estilo Resident Evil. Qual que é o jogo que você me indica para isso? Então, chamar a API do ChatGPT para colocar isso, criar um projeto, para ir aprendendo e estar sempre antenado nessas coisas, nessas novidades. E também linguagem de programação. E na linguagem de programação seria, eu tive a oportunidade de falarem para mim, tipo, você quer trocar de linguagem, mas às vezes você não vai receber uma oportunidade dessa. Eu sei que foi uma coisa assim na curva, mas isso não impede nada que você vá e aprenda por si mesmo, sabe? Pensar um pouquinho fora da caixinha e, eu vi que no mercado tá tendo muito agora vaga de Flutter ou de Ruby ou, sei lá, outra linguagem. Tipo, então vou pegar do meu tempo vago e vou aprender, vou fazer algumas coisinhas básicas. De novo, vou pegar no ChatGPT e falar qual o projeto básico que eu posso fazer em tal linguagem para poder adquirir tal conhecimento. E aí você pega lá as dicas e tenta ir criando. Caso você não consiga, peça ajuda. Você pode pedir ajuda dos seus colegas, de alguma pessoa que você conheça que já sabe um pouco mais, de alguém que já está na área, Stack Overflow, GitHub, ChatGPT, qualquer outra coisa. Mas se você vê que você está muito tempo travado naquilo ali, isso é uma coisa até que eu uso para quando acontece comigo, tipo, eu tô naquilo ali por horas, eu não sei mais o que que eu faço para resolver esse problema, então eu pego, tipo, paro um pouco, peço ajuda para alguma pessoa e falo, olha, eu tentei resolver de tal, tal, tal forma, tal problema que eu tô tendo. O que que eu posso fazer? E aí, às vezes, a pessoa, tipo, só você fazer isso que já resolve, sabe? Alguma coisa, às vezes, que é tão rapidinha que nem vale a pena você gastar tanto assim o seu tempo. E aqui eu tenho um diferencial que eu não digo para as pessoas serem só um programador, porque tem uma grande diferença entre você ser uma pessoa super boa tecnologicamente falando, tecnicamente falando, e ser um bom programador. Porque não adianta nada a pessoa manjar de cada pequena coisinha que acontece, de alguma coisa que mudou da versão 1 para a versão 2 e saber absolutamente tudo ali do código, mas ser uma pessoa que não tem nenhuma paciência para ajudar os outros, que não tem uma comunicação assertiva, que guarda todo o conhecimento para si mesma, sabe? Não é uma coisa legal de se ter quando se é desenvolvedor. Então, são coisas que vão te tornar diferente no mercado de trabalho. Eu já escutei muitas vezes que eles não estão procurando a pessoa que mais saiba para colocar naquela vaga, e sim a pessoa que mais tenha perfil com a empresa para conseguir aquela vaga. Então, eles dizem que normalmente perfil, atitudes, o modo de pensar, você não consegue ensinar a pessoa, mas o código você consegue. Então, ser um bom programador também tem isso, de ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, sempre ter paciência, entender que provavelmente a pessoa pode estar num bom dia, que ela também já você também já esteve naquela posição que ela está hoje, de saber menos do que uma pessoa, então entender que se fosse contigo, você não ia querer que fizessem isso com você. Sempre tenha paciência de escutar também o que as pessoas falam. Então, normalmente as pessoas vão trazer um feedback para você e entenda que esse feedback, ele não é um feedback para você, pessoa que está ouvindo, e sim você, programador. Então, não falar, tipo, você não conseguiu fazer isso. Não é a Laura que não está conseguindo fazer isso. É a Laura desenvolvedora que, nesse momento profissional dela, não está conseguindo. E aí, de novo, volta a parte do estudo de, como que eu posso melhorar esses pontos, então, para não fazer mais isso. E uma última coisa é pensar como usuário final. E essa parte eu quero dizer de que você não ia querer que tivesse um botão tipo aqui e o outro fosse lá em cima, e sendo que um você tem que clicar depois do outro. São coisas ruins. Ou então, deficientes visuais, eles acabam usando
toda a estrutura do HTML para conseguir usar alguns aplicativos que vão ler aquela página para eles. Então, sempre pensar em definir certinho H1, H2, coisas do tipo, para justamente facilitar as pessoas que você não sabe quem vai estar ali mexendo naquela página que você fez, naquele código que você fez. Então, sempre pensar como usuário final. E também para todas as coisas que você for fazer na sua vida, sempre dê o seu melhor. Eu falo que eu não começo a fazer uma coisa se eu sei que eu vou fazer aquilo mal feito. Então eu já nem perco meu tempo fazendo aquilo. Eu só vou se realmente eu for dar o meu melhor. Aqui eu não quero dizer ser perfeccionista em todos os momentos, porque isso é muito ruim, antes feito do que perfeito, mas sempre que você conseguir, dê o seu melhor para você conseguir ser sempre a melhor versão de si mesmo. Agora a gente tem as escolhas que você pode ter para sua carreira. E aqui a gente começa a falar um pouco sobre plano de carreira. Então, o que seria o plano de carreira? Você já começar a pensar no seu futuro, a curto, médio e longo prazo, o que você quer fazer. Então, supondo que eu sou uma desenvolvedora júnior e em curto prazo eu quero estudar bastante, para médio eu conseguir me tornar pleno, a longo eu quero ser sênior e daqui a algum tempo depois de ser sênior eu quero virar líder. Aí eu quero virar líder de pessoa. Então, ter esse planejamento já meio que traçado, mas também ter um plano B. Então, se acontecer de eu não gostar de ser líder de pessoas, então eu posso tentar ser líder técnico, ou então, não consegui ser pleno agora, então tudo bem, que eu preciso entender para conseguir virar pleno mais para frente. Sempre ter um plano B para você não se ver ali perdido, tipo, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Como é que eu resolvo esse problema? E também para sempre você conseguir ter ideia de como que você precisa do que você precisa para poder chegar lá, sabe? Então, ter literalmente baby steps, tipo, pequenos passinhos para você conseguir, tipo, eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e aí eu vou chegar no meu objetivo. Então, sempre ter isso muito bem traçado, e eu não diria isso só para tecnologia, eu diria isso para qualquer momento da sua vida, para você conseguir fazer isso daí. E aí, já falando de desenvolvimento, temos 3 principais níveis. Então, o júnior, ele é uma pessoa isso aqui é tudo relativo, tá, gente? O júnior, ele normalmente é uma pessoa que está entre 1 a 4 anos no mercado, que tem de experiência. É uma pessoa que normalmente ela vai entregar alguma coisa, pode ser que ela não entregue tudo funcionando, provavelmente vai pedir muita ajuda, muita coisa não vai saber, vai tentar se virar um pouquinho, mas vai chamar alguém para tentar ali ajudar, porque não está conseguindo seguir dali. E aí vai evoluindo até virar pleno, que normalmente também é uma pessoa entre 5 e 8 anos. E o pleno, ele vai perguntar quando for alguma bucha um pouco mais cabeluda. Então, tipo, putz, eu tô nisso daqui já faz um baita de um tempo, eu não tô conseguindo resolver mesmo, já tentei todas as coisas que eu sei até hoje, vou chamar alguma pessoa. Então, ele é essa pessoa que só vai perguntar realmente quando for necessário, e também é uma pessoa que já consegue ajudar ali um júnior a tentar resolver alguns probleminhas. E o sênior, algumas pessoas diriam que ele é enigmático, porque dizem que para ser sênior você tem que falar coisas que não façam sentido e sair. Brincadeira, sêniors. Mas é uma pessoa que ela normalmente ela já está pronta ali para assumir a liderança de algum projeto, de alguma equipe. Ele vai ter o cinto do Batman ali, de quando acontecer algum problema, ele vai tirar uma carta e falar: a gente vai resolver de tal maneira, porque eu acho que vai dar certo. E depois que você já virou sênior, você pode pensar em algumas coisas que você pode seguir. Então, eu coloquei 4 principais, que você pode se tornar um especialista, um acadêmico, um líder de pessoas, e às vezes, isso é separado, às vezes é junto, ser um líder técnico. Um especialista, ele é a pessoa que ele vai dominar ali a linguagem que ele está trabalhando. Então, por exemplo, eu já trabalhei com uma pessoa que ele sabia a diferença que tinha quando o Ruby atualizava de 2.1.1 para 2.1.2. Ele sabia exatamente o que tinha mudado ali e sabia falar para você, tipo, poxa, isso aqui não está funcionando mais por causa que tal coisa foi atualizado, então a gente tirou e colocou isso daqui. Então, é uma pessoa que realmente vai ser uma referência ali para você conseguir tirar as dúvidas que você precisa, tipo, é a pessoa que vão chamar quando ninguém mais soube o que está acontecendo e a gente precisa resolver isso aqui agora, ou então é de uma extrema urgência, a gente precisa de alguém que resolva isso daqui rápido. Então, vamos chamar um especialista. Você também pode se tornar acadêmico, e aqui normalmente as pessoas também podem usar o acadêmico junto com um CLT da vida. Então, por exemplo, de
manhã, de tarde eu trabalho para uma empresa e à noite eu ministro curso, trabalho em faculdade, gravo vídeo para o YouTube, alguma coisa do tipo. Mas é sempre com a mesma finalidade, que é ensinar alguma pessoa alguma coisa que você já sabe, basicamente como todo professor. E também é focado em gerar novas pessoas para colocar no mercado de trabalho com alguma coisa que você sabe. Depois você pode virar um líder técnico. O líder técnico ele vai ser a pessoa que vai estar focada em resolver o problema que foi dado, lidando com as pessoas para conseguir entregar. Então, eu preciso entregar tal projeto em tal data. Vai ser a pessoa que vai entender o que, que aconteceu, qual que é o problema, o que, que pode resolver, vai começar a desenhar algumas soluções para levar para a equipe para discutirem juntos. Ele também vai cuidar da equipe e, normalmente, quando o líder técnico ele é separado do líder de pessoas, ele vai ser a pessoa que vai, única e exclusivamente, se preocupar com você como um profissional, um número mesmo. Então, se aconteceu tal coisa com fulano, tira o fulano, pega outro, coloca no lugar dele, porque no momento ele não consegue fazer e eu preciso entregar isso aqui no prazo. Então, ele acaba sendo um pouco mais carrasco, digamos assim, mas normalmente não, porque ele pode ser justamente com o líder de pessoas. Ele também vai coordenar todas as atividades e garantir a qualidade, fazendo com que todo mundo consiga entregar as coisas no prazo. E quando não conseguir entregar no prazo, tentar entender o que, que aconteceu, como resolver aquilo, talvez fazer um pós-mortem para entender quais foram os pontos que aconteceram para não conseguirem chegar ali. E, por último, o líder de pessoas, que vai de fato gerenciar as pessoas como seres humanos e não só como numerozinhos. Então, vai ajudar você a traçar um plano de carreira, vai fazer o one-on-one contigo. Quando você acontecer algum problema, tipo, eu não tô muito bem hoje porque, sei lá, briguei com fulano, aconteceu alguma coisa, vai ser a pessoa que realmente vai parar e, tipo, te escutar e tentar te ajudar a ser o melhor profissional possível ali. E também, esse líder, ele pode ser um mentor, que basicamente é quando você sabe bastante coisa de alguma coisa e vai ajudar uma outra pessoa com isso. Acho que ficou meio confuso, mas basicamente vai te ajudar como se fosse um professor com coisas que já apanhou, sabe? Já passou pela vida dele, que ele realmente possa conseguir te dar uma melhor solução para que você não tenha que. Aquela pessoa que correu para você poder andar, sabe? É a expressão que uso. Bom, e o próximo? O próximo é a persistência. Não vai ser fácil. Já digo isso para vocês, ser desenvolvedor não é uma coisa fácil, tá sempre em constante evolução, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se esforçando o máximo possível, porque vai ter uma criança ou uma outra pessoa que vai conseguir fazer aquele seu código ali muito mais rápido, em uma única linha, você vai olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você também tem que entender que essa pessoa provavelmente também começou sem saber muita coisa. Então, entender que todo mundo parte de algum ponto e que tá tudo bem você não ser bom agora, que em algum momento você vai se tornar. Mas também nunca desistir. Muitas vezes eu vejo que não é fácil de você estar aprendendo uma coisa nova com outras pessoas ao seu redor que parecem ser melhores que você, ou então em algum momento que você está trocando de carreira e que você olha para trás e fala, puxa, eu tinha uma coisa que já parecia estar estável e que eu poderia continuar naquilo, mas que eu já não gosto mais. Então, eu vou tentar isso daqui, eu vou investir em mim mesma, eu vou trocar de área e vou conseguir dar o meu melhor. E aí, quando você chegar lá na frente, isso vai ser super recompensador e você vai ter orgulho de si mesmo olhando para trás. Mas sempre tendo muita paciência, porque, como eu disse, não vai ser fácil. Vão ter dias que você vai querer chorar em posição fetal e, ai meu Deus, eu sou uma farsa, socorro, o que está acontecendo? E no outro dia você vai estar totalmente confiante, entregando uma tela super bonita e ficando tipo, puta, eu sou foda pra caramba, sabe? Então vai ter, como todas as coisas na vida, esse altos e baixos, esse morro de emoções que uma hora você vai estar lá em cima, outra você vai estar lá embaixo, mas mantenha paciência que vai dar tudo bem. E também uma coisa que eu vi no livro, que eu vou deixar depois de dica para vocês, é justamente um termo que é ser o pior da banda. Eu acho que ninguém aqui toca, não sei se toca, mas não é sobre uma banda, em fato. Basicamente é tipo, se você tá tocando numa banda onde todo mundo que tá tocando ali junto contigo é medíocre,
Basicamente, você vai achar que tá tudo bem você tocar de uma maneira medíocre também, porque tá tudo bem, sabe? Tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível, então é um nível de conforto que você não precisa se esforçar demais para fazer nada, já tá tudo bem. E quando você vai para uma banda onde as pessoas tocam melhor do que você se sente pressionado a estudar e ao dar o seu melhor para você conseguir evoluir e ir para o mesmo patamar que eles estão, sabe? Então, sempre dar o melhor de si e sempre continuar se esforçando cada dia mais para quando você chegar no nível deles, você olhar para trás, ter orgulho de toda a sua perspectiva, mas já depois de um tempo, já pensar, tipo, beleza, tô na minha zona de conforto de novo, então o que que eu posso fazer para conseguir evoluir para o meu próximo passo? É importante sempre sonhar alto. Eu brinco que você pode mirar na lua e acertar no poste, mas tá tudo bem, você mirou na lua, você tentou o máximo que você conseguiu, você vai se esforçar, dar o melhor de si. Às vezes você vai perder noites de sono tentando resolver alguma coisa. Às vezes você foi tomar um banho, tipo, e voltou correndo, tipo, não, eu sei como é que resolve isso daqui agora. Então, sempre sonhar, sempre se esforçar, mas também saber que tem uma hora que chega, sabe? Tem uma hora que você precisa parar um pouco para enxergar aquilo ali de uma perspectiva de fora. Então, às vezes, você está tão enviesado ali no seu código que você não consegue entender mais o que está acontecendo e como que você pode resolver aquilo ali. E às vezes só sair e tomar um banho e comer alguma coisa e fazer qualquer outra coisa e voltar. Você chega no dia seguinte, tipo, ah, era isso, é só resolver desse jeito. Então, é nesse sentido de ter um pouco de paciência com você mesmo que eu digo, de tá tudo bem se não conseguir fazer isso aqui agora, para, respira, pensa um pouco e depois você continua de novo. E agora a gente vai para o LinkedIn, que para mim virou o novo currículo, porque todas as minhas últimas experiências de trabalho, ninguém me pediu um currículo, de verdade. É importante ter currículo, mas eu vejo que atualmente é muito mais importante você ter um LinkedIn bem estruturado, coeso, com bastante informação, porque as pessoas estão usando muito mais isso do que você entrar de fato em um site de vagas e se inscrever, sabe? Já parece que virou uma coisa meio obsoleta. Não imagino mais as pessoas imprimindo o currículo na nossa área e entregando de porta em porta. É uma coisa que não acho que aconteça mais, pelo menos não em grandes cidades. Mas tá sempre com o LinkedIn ali bem atualizadinho, coisas do tipo, para você conseguir um bom emprego. E beleza, você disse que eu tenho que atualizar o meu LinkedIn, eu tenho que deixar ele coeso para os recrutadores me encontrarem, mas o que que eu preciso fazer no meu LinkedIn para que de fato ele seja um bom LinkedIn, que ele esteja bem no ranking, que as pessoas consigam me encontrar? Então, eu trouxe aqui algumas dicas. A primeira delas é basicamente a sua imagem. Então, qual que é a imagem que você quer passar? Aqui na foto de perfil, não coloca foto de personagem, não coloca nada que não seja uma foto boa sua, que dê para ver bem o seu rosto e que as pessoas consigam, tipo, ter um preconceito bom seu. Então, olhar e falar, ah, beleza, essa pessoa parece muito boa, um bom trabalhador, coisas do tipo, e não uma foto de um gatinho, sei lá. Eu sei que o LinkedIn é uma rede social também, mas ela é uma rede social muito mais voltada para o trabalho, então ter essa noção. Também na foto de capa, trazer alguma coisa, por exemplo, eu coloquei a minha da palestra da RubyConf que eu dei em 2020, que é uma coisa que eu mergulho, que eu gosto que as pessoas saibam disso, porque justamente é uma coisa que já foi me perguntado sobre comunicação e coisas do tipo, então é uma coisa que eu quero que a pessoa, assim que ela abre o LinkedIn, ela veja e fala, ah, beleza, ela já fez isso daqui, então, sei lá, ela é engajada na comunidade, ela sabe falar bem, eu vou assistir, vou procurar, coisas do tipo. Ah, aqui a gente está abaixo do seu nome, basicamente, o título que você vai ter do seu perfil. Então, é sempre interessante você abusar de palavras-chave. Então, colocar o seu nome e colocar logo abaixo o cargo que você deseja e as habilidades principais. Essas habilidades principais, elas são basicamente todas as tecnologias que você trabalha ou que você quer trabalhar. No meu caso, eu trabalho com Ruby on Rails e Ruby. Mas também eu posso colocar até 5 palavras-chave. Por exemplo, eu poderia colocar JavaScript, banco de dados, teste, qualquer coisa do tipo que eu veja que os recrutadores estão usando muito aquela palavra-chave para buscar novos profissionais no mercado de trabalho.
Também é muito interessante que você se venda. É uma coisa que é boa para basicamente tudo na vida. Então, vender, literalmente, como meus pais diziam, vender o peixe. Então, colocar ali na sua sessão de sobre um breve texto sobre você, quem você é, o que você gosta, o que você quer, para que a pessoa leia aquele breve resuminho ali e já pareça que conheça um pouquinho de você, sabe? Para não ser um total desconhecido, entender como que você pensa, o que você quer do futuro, para justamente ele, beleza, eu gostei desse profissional aqui, parece bom, então, tipo, não, acho que não faz muito sentido com a nossa empresa, a gente quer alguém muito mais sério, alguma coisa do tipo. E também, logo abaixo da seção de sobre, tem a seção de competências, e essas competências aqui, elas são as 5 principais competências que você tem, que basicamente pode ser as mesmas que estão no seu título. Então, por exemplo, a minha também, Ruby Rails, e logo abaixo tem mais algumas. Para quem já trabalhou, quando trabalhar, colocar lá quais foram as empresas que você trabalhou, o que você fez, quais são as habilidades que você adquiriu ali dentro daquela empresa. Eu fiz tal coisa, eu desenvolvi de tal maneira, eu lidei com tal problema, todas as coisas que você precisou e contar uma historinha ali para as pessoas lerem aquilo de uma forma fácil e, beleza, ele sabe isso. E lá também tem a parte de colocar a competência e colocar, tipo, aqui eu trabalhei também com Ruby, também com Rails, trabalhei com tal coisa, e aí tem uma parte lá embaixo do LinkedIn que basicamente vai estar, tipo, todas as empresas que você trabalhou e todas as coisas que você usou, aquelas competências lá. Então, isso vai ajudar os recrutadores a ver se você tem o nível de senioridade que aquela vaga exige. E a minha dica bônus, juro que tá acabando, gente. Basicamente para você se divertir. Eu disse que vai ser uma área extremamente desafiadora, vai ser sempre um problema, você sempre vai ter que estar lidando com alguma coisa diferente por dia. Eu brinco que eu amo e eu odeio o meu trabalho ao mesmo tempo. Eu odeio quando eu tô fazendo alguma coisa e aquela coisa não tá dando certo, sabe? Você fica naquele mesmo bug por dias e não tá entendendo o que tá acontecendo, precisa pedir ajuda de alguém para ver, e a outra pessoa também não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo ali. É uma coisa bizarra, mas quando eu consigo ver aquilo ali que eu tô fazendo funcionar, me dá uma felicidade tão grande, sabe? Entender que eu sou boa naquilo que eu faço, que eu tô fazendo bem e que, poxa, tipo, eu consegui aprender, sabe? Eu lembro quando eu comecei com PHP, eu não sabia quase nada. Eu entrei numa empresa por muita sorte e eu fiquei estudando por horas e horas e horas. Eu ia para casa vendo curso, eu comia vendo curso, eu tomava banho vendo curso. Eu tentava o máximo possível ir aprendendo aquilo ali porque eu estava desesperada, que eu tinha conseguido um emprego em que eu tava me sentindo uma farsa, onde eu não conseguiria entregar nada, eu tava literalmente tipo, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. E eu lembro de um dia que eu precisei olhar o manual do PHP e eu fui lendo, tipo, isso faz isso, isso faz isso, isso faz isso. E aí eu parei e olhei, tipo, puta, eu aprendi, sabe? Foi uma coisa muito maravilhosa. E todo mundo vai ter um dia bom, todo mundo vai ter um dia ruim, e tá tudo bem. Basicamente, você só tem que chegar no final do dia, olhar no espelho, e é bom que você tenha orgulho daquilo que você tá vendo, porque é aquilo ali que você vai levar pro resto da sua vida e que você precisa de fato se importar, sabe? E, por último, eu deixo uma sugestão de leitura, que foi o mesmo livro que eu usei para criar essa primeira palestra. É O Programador Apaixonado, vende na Casa do Código. Ele é um livro bem fácil, não é tão grosso, as letras são grandinhas até. E basicamente o autor ele traz algumas experiências que ele teve, algumas coisas que aconteceram com exemplos práticos, como ele resolveu aquilo ali, por exemplo, aquela parte da banda, também teve algumas de musicistas. Ele vai trazendo sempre algumas analogias ali do seu dia a dia para conseguir entender como que ele pode resolver aquele problema e o que que você pode fazer para conseguir ter uma carreira um pouco melhor e um pouco mais fácil também. E queria saber, depois de tudo que eu falei, que foram 36 minutos, se vocês têm alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida, ficou com vergonha de falar, qualquer coisa do tipo, aqui estão os meus contatos para perguntar, só me mandar, fica à vontade.
E eu queria agradecer muito todo mundo que me assistiu, que tá aqui, que fez perguntas e também pelo convite. Espero muito ter conseguido ajudar vocês da mesma maneira que eu esperava muito que alguém tivesse me ajudado no começo da minha carreira, a ter um norte de tipo, putz, o que que eu preciso fazer para conseguir começar a minha carreira dos sonhos. E é isso. Obrigadão, Laura. Imagina. Vou voltar a falar que, poxa, aquela tal, aquela de 2021 ajudou demais a minha carreira, assim, se passou aí quase 3 anos e, poxa, foram dicas aí que eu apliquei no decorrer do tempo e deu super certo, assim. Então, creio que o pessoal usar essas dicas aí no dia a dia vai dar super certo aí. Vai dar bom.